Graças a Deus! Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Falando de Fé. E hoje, novamente, o Quarto Rosa está aqui, né? Graças a Deus por isso. Nós estamos aqui, vamos conversar com você hoje. A gente tem um tema muito legal, uma bênção mesmo. Trouxe algumas convidadas para estar aqui conosco. E certamente você vai ser alcançada e abençoada em nome de Jesus. Então, antes da gente começar, vamos logo ver aqui a questão das redes sociais, né? Esse podcast você vai encontrar no canal da IGD Maranhão e também no canal do nosso pastor Jamil Ribac. Então, você pode acessar ele, né, por essas redes sociais. E aí você já aproveita, já compartilha com as pessoas que você quer abençoar, talvez alguém que você queira evangelizar, encaminha esse podcast, tá? Você pode comentar também aqui embaixo, tá? Nos comentários e curta. Curta porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, que de fato ele abençoa pessoas e isso vai sendo semeado para que mais pessoas sejam alcançadas, até porque a gente fala da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que só Ele tem as palavras de vida eterna e que certamente vão abençoar você. Amém? Então é isso. Hoje nós vamos falar a respeito de influência. O que tem influenciado as mulheres desse tempo, as meninas, as adolescentes, as mulheres jovens? O que elas têm tomado por influência, por referência, né? Então a gente sabe aí que essa primeira fase aí da juventude, a adolescência, 15, 17 anos, é a fase que a pessoa está justamente moldando o caráter também, né? Moldando ali o que quer ser, como quer ser, temperamento, tudo. E a gente precisa entender o que é uma mulher de valor, uma mulher de Deus, aonde ela deve se referenciar, pelo que ela deve ser influenciada. E até depois a gente vai explicar a respeito da diferença de referência e influência aqui. Então fique conosco até o final e certamente você vai ser abençoado em nome de Jesus. Então vamos logo começar. Eu primeiramente quero apresentar a vocês as nossas convidadas. O Quarto Rosa hoje está diferente, né? Porque no último Quarto Rosa foram daqui da sede. Só que dessa vez o Quarto Rosa deu uma viajadinha. Não uma viajada, né? Se bem que tem um bairro que eu vou precisar brincar. Mas enfim, o Quarto Rosa fez uma conexão hoje. E essa conexão é com o bairro da Coab. E nós temos aqui para estar conosco hoje, compor a mesa, a Thaís. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Você apresenta pro pessoal que tá vendo a gente? Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Thaís e eu sou da Igreja da Coab, faço parte do Ministério Infantil lá na Igreja da Coab. Já faz tempo? Já, acho que já faz bem uns 6 anos ou mais. Você é da juventude lá também, né? Sim, faço parte da juventude. Atualmente não tão participante como eu gostaria, mas faço parte também. Sempre estou ativa quando tenho a oportunidade. É importante. A gente até falou recentemente num dos vídeos aí a respeito de nós nos apresentarmos ao Senhor, né? Como um corpo vivo ali para justamente que Ele possa nos usar. Quem que tá pastoreando lá, Thaís? Jonatas. Ah, Deus abençoe sua vida, pastor. Deus abençoe e continue abençoando a igreja de vocês, amém? Amém. Amém. E aí eu quero apresentar essa segunda pessoa, por isso que eu falei de viajar. Não é bullying, gente, não é bullying. A gente fez uma conexão também com a igreja do Maiobão. E quem está aqui conosco, representando a Igreja do Maiobão nesse podcast, é a Rosalva. Tudo bem, Rosalva? Tudo bem. Oi, gente. Eu sou a Rosalva. É um prazer estar aqui para a glória do Senhor. Eu vou te dizer uma coisa logo de início, viu? Assista esse podcast até o final, porque Deus tem uma bênção para você. Amém. Essa é microempreendedora também, né? Amém. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E é isso, gente. Então elas estão aqui conosco, vão compor a mesa, a gente vai dividir aqui uma roda de conversa e certamente o objetivo é para abençoar a sua vida, abrir seus olhos, tá? A palavra de Deus diz que os nossos dons, a forma como a gente serve é para a edificação do corpo de Cristo. E nós estamos aqui servindo justamente para preparar essa noiva para o Senhor. Amém? Então vamos começar? Vamos lá. Posso começar por você, Thaís? Vamos lá. Você tá nervosa? Tô. Não, vai passar. É porque é a primeira vez, mas pode ser a primeira vez de outras. Amém? Seja feita a vontade de Deus. Amém. Então a gente vai conversar. Primeiro eu quero contextualizar você, tá? A gente vai falar aqui a respeito de influência. Eu quero até já começar e já dar uma pinceladinha a respeito de influência e referência. Raiane, eu não sei muito. Essa palavra influência é uma palavra que é muito conhecida, né? Principalmente aí no nosso tempo. A gente conhece muito a respeito de um termo americano, influencers, né? Esses aí que estão nas mídias e que divulgam conteúdos e o objetivo é colher esses seguidores, né? Essas pessoas que vão lá acompanhar literalmente a vida dessa pessoa que de alguma forma ou outra está divulgando conteúdos. E são diversos conteúdos. Alguns são lícitos, outros não. E a gente precisa entender o que de fato edifica a nossa vida.
às vezes, né, meninas, a gente, nós principalmente que somos cristãos, né, por isso que eu falo que você pode levar encaminhar esse podcast até mesmo para evangelizar pessoas, né? Então, assim, a gente vai falar de um público, né, as mulheres que são cristãs, mulheres que são novas criaturas, né, que estão aí caminhando na presença de Deus e trazer um alerta nesse dia, né, Thaís? Às vezes a palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, às vezes, a gente, como diz aqui, eu quero logo compartilhar com vocês, Efésios 4:22, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. A gente quer começar aqui falando desse texto a respeito do que embasa, Thaís, o que de fato vai influenciar alguém que diz assim, não, eu sou uma mulher de Deus, eu vou caminhar segundo a palavra. Como que essa mulher vai conduzir a caminhada dela na presença de Deus? Quais são as influências, né, que ela vai se colocar à disposição para poder caminhar? A palavra de Deus, ela vai falar lá em Romanos 12, tu leu esse versículo aí, e eu lembrei disso, que fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E entra justamente nisso. Tu falou aí em relação a gente ter essa experiência, né? A gente agregar esse conhecimento. E o único modo da gente agregar esse conhecimento, da gente ter esse conhecimento, principalmente pra gente, tanto para as pessoas que estão iniciando na caminhada cristã, quanto também para as pessoas que são mais novas. Cresceram no mundo cresceram na igreja, mas de certa forma estão começando também, tanto de uma forma quanto de outra. Então a gente precisa se amoldar não se amoldar por esse padrão do mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso conhecimento. E outra coisa que a palavra de Deus vai falar é lá em Provérbios 4:23, que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente, tanto os que estão iniciando na caminhada cristã, quanto os que estão iniciando na vida, nós mais novos. Claro que isso não vai servir só para os mais novos, né? Mas a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de um início que vai falar com uma boa edificação, com bons alicerces. E a única forma da gente conseguir isso é na palavra de Deus. E isso vai embasar a gente até procurar boas influências, porque foi o que a gente conversou antes sobre o óculos. Se eu tiver uma lente ruim, eu não vou enxergar direito. E a palavra de Deus, ela vai servir como essa lente pra gente. Se eu tiver uma lente adequada, eu vou enxergar da forma certa. Então, se eu tiver uma lente moldada pelo conhecimento da palavra de Deus, eu vou saber quais são as boas influências, aquilo que eu preciso, aquilo que vai agregar para mim. E eu vou saber até, porque às vezes, a gente tem influências que a gente escolhe seguir. Um exemplo é as pessoas das redes sociais. Mas tem outras influências que estão ao redor da gente que é inevitável. Por exemplo, um parente ou amigos ou os próprios pais. São influências que não dá pra gente dizer assim, não, eu não vou deixar me influenciar de certa forma, eu não vou ficar perto, não vou olhar. Não dá. Tá ali. E aí eu vou precisar ter essa lente para eu filtrar aquilo que eu devo seguir e aquilo que eu não devo seguir. E a gente tem que ter, só por meio da palavra de Deus que a gente vai conseguir esse conhecimento, filtrar isso, o que eu devo seguir e que não devo seguir, né? Eu acho que essa questão de você falar da palavra como uma lente, perfeita analogia. O que acontece que eu acho que com muitas meninas, né, que estão nessa fase da escola, faculdade, até mesmo ambiente de trabalho, elas tomam as decisões, depois vão ver na palavra se aquilo pode ou não, né? Sim. E às vezes a gente troca aquilo que é prioridade. Então, você primeiro conhece a palavra, né? Coloca essa lente da palavra e a partir dessa lente você faz as escolhas, né? Você escolhe quem te influencia, você coloca de lado, não, isso aqui
não vai ter o papel de me influenciar, né? E você falou também a respeito de amoldar o padrão desse mundo. A gente já usou 2 palavras-chave aqui, que é referência e influência. E a influência é justamente aquilo que tem a capacidade de mudança mesmo. Então, assim, quando a gente ouve assim, fulano é influencer, a gente acha que é um termo somente americano e ele parece ser um termo inofensivo. Mas se você for para a raiz da palavra, né, o que significa influência ou influenciar, você percebe que é algo que tem a capacidade de mudar, de alterar. E quando você falou a respeito do coração, que a gente deve guardar, né, Thaís? Então a gente precisa tomar cuidado, porque isso pode... E o coração, ele é acessado pelos olhos, pelos ouvidos, por aquilo que você consome, não é isso? Então, isso vai entrando e você não vai percebendo, daqui a pouco isso está mudando a sua essência. Sim. E é arriscado, porque a sua essência é de onde procedem as saídas da vida, né? E a referência é aquilo que você toma por padrão. É algo ali que você escolhe, não é algo que vai mudar a sua essência, mas a influência, ela tem essa capacidade, sim. E, às vezes, ela acontece de forma sutil, não é isso? Rosalva. Ela começou a falar a respeito de influência no sentido de, como é que eu posso falar, de influenciar as outras pessoas com testemunho. Acho que ela ia entrando nisso. Aí eu quero te perguntar a respeito da importância do testemunho, porque a gente vai falar de pessoas de longe, mas também de pessoas de perto. Qual que é a importância do testemunho das pessoas que estão ao nosso redor e a forma como isso pode nos influenciar nessa caminhada? Assim, de início, eu queria aproveitar para comentar o versículo que ela citou. Na minha versão tá assim, ó. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A gente sabe, né, que a gente está cercado de várias pessoas. Então, tem pessoas na nossa escola, se você já estiver na faculdade, a sua família, essas pessoas podem acabar te influenciando, né? E o que a gente tem que fazer, assim, básico? O que a gente tem que seguir na nossa vida? A palavra do Senhor. Eu separei alguns versículos aqui muito interessantes. Tá lá no Salmo 119, versículo 5, diz assim, ó. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, assim como a Thaís falou sobre a lente, ela é a lâmpada. Ela vai iluminar o nosso caminho. Então a gente vai saber o que está certo e o que está errado. Porque a gente está cercado de várias pessoas. Meu pai faz isso, meu pai fala palavrão, a minha mãe tem esse comportamento. Mas espera aí, está de acordo com a palavra do Senhor? Essa pessoa que eu sigo nas redes sociais posta foto dessa forma, né? Mas está de acordo com a palavra de Cristo? Porque se tiver de acordo com a palavra de Cristo, beleza, tranquilo, de boa, bacana, tá de acordo com a palavra. Mas se não tá, aí a gente já vai deixar de lado. Não vou seguir aquele comportamento, não vou fazer daquela forma, né? Aí no Salmo 119 ainda, o versículo 9 é muito legal e serve tanto para as meninas quanto os meninos, né? Para todo mundo. Versículo 9 diz assim, ó. Como pode o jovem se manter puro? Aí vem. Obedecendo a tua palavra. Versículo 11 diz. Vamos para o 10 também. De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Aí o versículo 11, que é muito legal também. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente tem a palavra de Deus como o nosso manual, a gente vai saber se o comportamento das pessoas está de acordo com a palavra, se eu vou seguir ou não, se eu não vou seguir. Por exemplo, a gente está na igreja, né? Então, você chegou na igreja recentemente, você vai olhar pessoas ali que são referência, né? Sim. Você vai olhar ali pastores, obreiros, pessoas que já estão na igreja há muito tempo. Não é que você vai imitar o comportamento, tipo, vou imitar certinho. Aquela pessoa faz daquele jeito, eu vou ser igualzinha a ela. Não, a gente tem que usar a palavra de Deus. A gente vai ver. Se tiver de acordo com a palavra de Deus, bacana, como eu tô falando, né? Porque ela é o nosso manual. Mas eu vou te dizer uma coisa, não é um manual tipo de televisão. A gente recebe manual lá, comprou a televisão, recebe manual. Ou comprou o celular, recebe manual. Aí você pensa assim, mas eu já sei usar uma televisão, já usei o celular. Aí guarda o manual, né? Só vai, mas espera aí, como é que abre mesmo essa parte aqui de botar o chip? Aí tu vai lá, olhar o manual para poder ver como é que faz. Não tem que ser assim, a palavra de Deus. A televisão, o celular, a gente já tem costume, né? Já sabe como é que liga a televisão e o celular. Mas a nossa vida não tem que ser, eu já sei como viver. Que nem muitas pessoas falam, né? Eu já sei isso aí é tranquilo para mim. Eu vou usar a palavra só para ler, como a Thaís falou antes aqui, né? Vou ler só o Salmo 23, Salmo 91... Tá bom, vou deixar minha Bíblia lá aberta. Lá em casa, bacana. Tá suficiente. Vou pra igreja, ouço o que o pastor fala, já tá suficiente. Não.
A gente tem que buscar a palavra do Senhor e fazer dela o nosso manual de verdade. Não o manual que tu bota lá no teu guarda-roupa, deixa lá junto com a caixa do celular, porque eu aproveito a caixa para botar algumas coisas, né? Aí fica lá o manual, beleza, guardado. Não, a palavra de Deus é viva, é eficaz. É com ela que a gente vai saber, voltando aqui para Romanos 12, né? Com ela que a gente vai saber como a gente deve se comportar. A gente não tem que imitar o comportamento do mundo. Porque a gente vai ver diversos comportamentos, diversos padrões no mundo, né? Ah, tá todo mundo gostando de um tal cantor, tá todo mundo gostando de uma tal banda. Mas aí, eu vou imitar só porque tá todo mundo gostando? Não, não tem que fazer isso. E essa fase, eu acho que é uma fase... Eu acho que quem tá ouvindo aí, que tá nessa fase, certamente passou, tá passando, um dia vai passar por isso, né? Aquela coisa de, nossa, tá todo mundo vendo, tá todo mundo gostando, todo mundo seguindo, né? Todo mundo se vestindo dessa forma. E a gente acaba entrando na onda, né? E sendo mais um. É isso, Rosalva? Exatamente. Na minha família, eu tenho um exemplo, né? Eu cresci, eu não era da igreja, assim, que nem muitas pessoas, né? Desde o berço que falam, né? Não era. Então, eu cresci com a minha família, o que eles tinham no momento de lazer? Que muitos brasileiros têm. O lazer deles é beber cerveja e ouvir pagode lá, que fala de diversas coisas, adultério, diversas coisas que estão lá no meio da música, né? Se eu seguisse esse mesmo caminho, eu estaria lá no, sei lá, Dia das Mães. Aí eu tô lá bebendo cerveja e no pagode. Mas não tem que ser assim. A gente não tem que seguir porque todo mundo da tua família tá fazendo. Porque todo mundo da tua escola tá fazendo, tem que fazer. Não. A gente tem que usar a palavra do Senhor. E graças a Deus eu não tô lá. O meu pai também já saiu dessa vida, graças a Deus. E que talvez seu pai ou seu familiar tá nessa situação, mas vai sair em nome de Cristo. Permaneça, busque no Senhor, ore a Deus. Meu Deus, eu quero a mudança da minha família e vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. E talvez você que está aí, você pense assim, Rayane, eu não tenho nenhuma referência na minha família, eu não consigo influenciá-los. Eu estou na presença de Deus, mas eles não estão. Talvez você não tenha referência, mas que tal você se tornar uma referência na sua casa, não é isso? Então, às vezes, a gente tenta buscar alguém ali, né? E nós somos seres sociáveis, né? Ainda que a gente tenha momentos de solitude, né? Que está muito na moda, mas querendo ou não, nós somos seres de convivência. Então, talvez você não tenha alguém da sua família que influencia você positivamente para caminhar com o Senhor. Não é uma boa referência para você e você se sente só. Se apega na palavra como ela falou, a questão é antes. Se a gente lê o manual antes, qualquer problema que aparece depois, eu já sei. O que acontece? A gente tem um problema com o celular, deu um BO no celular, eita, onde é que está o manual? Aí que a gente vai correr, e aí perde mais tempo. E às vezes acaba tomando uma atitude no celular que vai estragar aquele celular. Então, falando a respeito de como ela falou, que a palavra é uma lente, a gente consegue entender, como você falou a respeito dos Salmos, de que é lâmpada, né, para o caminho, luz, né, para o caminho, lâmpada para os pés. Então, assim, você percebe que a luz, ela é como uma visão, da mesma forma como a lente limpa, né, se estava embaçado, fica melhor, fica mais claro. A luz tem o mesmo objetivo. Então, ali estava, nossa, eu estou procurando alguma coisa que caiu, aí está meio a luz, você liga a luz, tá ali. Então, assim, pela palavra você consegue ter essa referência e a gente geralmente diz que comportamento é padrão de repetição. Então, como ela falou, talvez você nem toma cerveja, mas está ali no meio do pagode que fala de adultério, que fala de tantas outras coisas que vão de contrário à palavra de Deus. E aquilo vai entrando. Lembra que a gente falou no início que uma das portas do coração é o ouvido? Então, aparentemente, você está ali. Né? Não, mas eu não estou cantando e tal, mas aquilo ali vai entrando, e quando você percebe, você está com uma visão distorcida de casamento, você está com uma visão distorcida na vida sentimental, né? Está com uma visão distorcida de tudo. Por quê? Porque aquilo ali vai entrando e vai se pousando aonde? No coração. Por isso que você falou a respeito do Salmo, né? Guardei a palavra aonde? No coração, porque é lá que procedem as saídas da vida. Amém, Em relação a essa coisa de casamento, né? Na verdade, das influências que as pessoas muitas vezes exercem sobre a gente, as pessoas que estão próximas. Eu também me converti depois de grande, né? Já tinha uns 15... Ótimo. Eu também me converti depois de grande, vou usar essa agora. Eu já tinha uns 14, 15 anos, me converti de fato, porque tava comentando também que eu e a minha mãe, a gente tinha o costume de ir pra igreja, mas em datas comemorativas, final de ano, Dia das Mães. Na frente das festividades. Exatamente. E aí um dia, graças a Deus, eu tava em casa e me veio o desejo de ir pra igreja. Eu já conhecia
Aí eu falei, mãe, vamos pra igreja amanhã. Minha mãe tava na casa da minha avó. Aí ela, vamos. Desde esse dia, graças a Deus, eu nunca mais larguei, eu firmei o compromisso. Mas antes, eu tinha muita visão de casamento da minha família. Na minha família, infelizmente, a gente teve muitos casamentos que não foram bem-sucedidos. Na verdade, a maior parte. O meu padrão era péssimo. E o que eu entendia? O casamento, eu relacionava o casamento com sofrimento. Então, eu não queria aquilo. Claro que a gente não vai querer algo que venha vir pra gente nos fazer sofrer, pra machucar, justamente. Então, eu queria evitar aquilo de todas as formas. Só que quando eu entrei na igreja, eu comecei a ver casamentos que deram certo, que davam certo, que estavam dando certo. E não era só de aparência. Davam certo de verdade, porque eu comecei a me aproximar de pessoas e ver casais que se tornaram amigos e que eu podia ter como exemplos de bons casais, de um relacionamento que deu certo. E eu pensei, não existe só aquele que eu me acostumei, não existe só aquele que eu cresci vendo. Tem casamentos que dão certo. E a partir dali, Deus começou a me tratar em relação a isso. Eu tenho algo preparado para ti e tem algo que dá certo, pode dar certo. Depende. Lente, né? Uma nova lente, justamente. Então, as influências, ela exerce esse papel de mudar, porque, como você falou, Rai, se eu não tivesse tido essa influência, se eu não tivesse tido essa nova lente, essa nova visão, ia influenciar a minha vida em um caminho completamente diferente. Quem sabe, na verdade, infelizmente, a gente tende muito a seguir padrões, como tu falou. Então, a gente vai ver muitas vezes uma menina que a mãe se relacionou com uma pessoa e teve filho cedo, e aí se separou, então nem casou de fato. Aí a menina vai lá, casa cedo do mesmo jeito, e aí vai seguindo. Por várias gerações, repetindo. E a gente precisa justamente se levantar para quebrar esses ciclos, porque são ciclos. Às vezes as pessoas têm muito esse medo da maldição hereditária, né? E se a gente for parar para pensar, é isso, mas alguém precisa se levantar e quebrar essa maldição hereditária, quebrar esse ciclo. Dizer, não, eu vou fazer diferente. A única forma da gente fazer isso diferente é por meio do conhecimento, é por meio da renovação do nosso conhecimento, e essa renovação só vai vir por meio da palavra de Deus. E aí, outra coisa que foi falada foi em relação a gente se levantar como referência. Eu não tenho uma referência dentro da minha casa, mas eu preciso me levantar como essa referência. E a gente também estava comentando em relação a uma história que eu guardei muito para mim, desde o início da minha caminhada cristã, sobre o antigo e o novo profeta, o velho e o novo profeta. Que aquele novo profeta, ele teve a direção de Deus, e a direção seria de ele ir lá, dar a mensagem para Jeroboão, se eu não me engano, para o rei Jeroboão, dar a mensagem e voltar. Ele não podia seguir, ele não podia parar ali, era aquela direção de Deus. O rei Jeroboão convida ele para ficar. O rei Jeroboão, ele era uma referência. Ele convidou ele para ficar, e o novo profeta, ele não se deixou levar por aquilo. Só que aí um velho profeta ficou sabendo daquilo. Que o novo profeta estava lá e não queria ficar. Aí o velho profeta vai lá, usado, né? E convida ele para ficar na casa dele, e ele aceita. O velho profeta diz, foi Deus que me enviou. E ele acredita, acaba caindo. E aí, logo depois que ele entra e come com ele, vem a palavra do Senhor e diz para ele que por que ele fez aquilo, por que ele não seguiu a instrução de Deus. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tanto de não ser o velho profeta na vida de outras pessoas, que é servir como pedra de tropeço, sim, mas também isso já vai servir pra gente que já tá há mais tempo na caminhada cristã. Mas também pra gente ser, a gente que tá iniciando, de não ser as pessoas que vão seguir velhos profetas, que vão... E por isso a gente precisa ter a lente com base na palavra de Deus. Porque se a gente não tiver isso, a gente não vai saber diferenciar o que é uma influência boa. Essa pessoa tá na igreja, então com certeza ela é uma influência boa, né? Essa pessoa... no caso dos influencers, essa pessoa ela tá indo pra igreja. Então, influência cristã.
Isso, influencer cristão. Ah, então ela com certeza é uma influência boa. Aí a gente vai seguindo sem filtrar. E a gente precisa ter o tempo inteiro ativo, esse filtro. Será que isso daqui tá certo? Não, isso daqui não tá certo. Reter o que é bom. Paulo vai falar sobre isso, né? A gente precisa reter o que é bom e o que não é, descartar. A gente precisa ter essa noção. Sobre o Profeta Velho, ela estava falando aqui, eu estava lembrando um monte de coisa. Eu lembrei de uma pregação que a gente teve no Quarto Rosa aqui na sede. Essa pregação foi até aqui na frente dos estudos da RIT, foi na área do estacionamento, mar aberto. E eu conversei com as meninas a respeito de que quando as pessoas são do mundo, algumas pessoas já estão prontas, né? Ah, não vou me influenciar por essa pessoa, não é referência para mim. E às vezes a pessoa não é vacinada com pessoas que estão dentro da igreja. Não me entenda mal, eu vou explicar. A gente precisa entender que não é porque a pessoa diz que é cristão que, vai ser a minha referência agora. A gente tem que entender que a referência é a palavra. Então, existem pessoas, e eu já vi muitos influencers, muitas pessoas, ou famosos, ou até pessoas ali que estão no nosso meio, relacionado ao velho profeta, digamos assim. Então, a gente vê, por exemplo, que o rei, como é de uma categoria diferente, ele não, mas eu acho que ele se ligou pela questão de que o outro também era profeta como ele. Ele é semelhante a mim, então eu posso ir atrás. Exatamente. Sendo que ele recebeu uma palavra diretamente da boca de Deus. E se Deus dá uma palavra, só ele para mudar, né? A porta que ele abre, outra pessoa não fecha. Ele fecha, outra pessoa não. Então, eu acho que ele meio que baixou a guarda, porque ele é profeta como eu, ou seja, é semelhante. Eu até falei para as meninas que nós precisamos estar vacinados com pessoas que usam a nomenclatura de que é cristão, mas as obras negam a fé. Então, a gente precisa usar as pessoas como parâmetro nesse sentido. Eu estou sempre olhando para a palavra, inevitavelmente eu vou conviver com pessoas, eu tenho pessoas que me apacentam, que cuidam de mim, principalmente quando a gente chega na igreja, né? Mas se algo fugiu ali da palavra, não é? Então, assim, o velho profeta era semelhante, mas ele recebeu uma palavra, disse uma outra coisa que fugiu da palavra que Deus deu para ele. Então daí a importância da gente se aprofundar na palavra mesmo. Porque se você conhece Deus como Jó, que não era só de ouvir falar, se você realmente o conhece, não é qualquer pessoa que vai desfazer quem é Deus para você, porque é na palavra. Então, às vezes, a gente até vê, por exemplo, eles chamam de cultos dopaminérgicos, né? Excesso de luzes e de tantos efeitos visuais e tanta coisa. Mas você precisa entender, e a gente depois vai falar de mulheres aqui, algumas mulheres que têm... Eu até falei que estava conversando com vocês, que eu sou da área da alimentação, da nutrição, e a gente tem uma máxima na nutrição que a gente fala assim, que o paladar ele é cumulativo. Então, uma criança que desde os 1 ano, 2 anos, você dá Coca-Cola, aí eu falando, você dá refrigerante, aquela criança vai ficar com um paladar super hiper aguçado. Aí você vai dar uma batata, uma banana para essa criança, ela não vai sentir gosto nenhum. Por quê? Porque o paladar acumulou. E isso acontece no nosso meio. A gente está tão super, hiper estimulado a tudo, né? Tem que ser muito famoso, muito isso, muito aquilo, né? Muitos dons, tem que ser... E às vezes o Senhor, como o próprio Elias, né? Ele estava ali na caverna e aí passou todo aquele, eu digo show pirotécnico, toda aquela, né? E aí depois veio a calmaria e o Senhor estava justamente ali. Então é momento de você deixar de olhar tanto para os lados, para fora, e passar a realmente usar isso aqui. Usar mesmo. Usar, colocar a sua vida aqui dentro. A gente já ouviu isso muito na igreja. Não é a palavra que tem que se adequar à minha vida, mas o contrário. Primeiro você busca para conhecer o Deus que você serve, e certamente você vai saber como ele pensa. E sabendo como ele pensa, você pode agradá-lo. Não é isso, meninas? Sim, e a gente tem que conhecer, a palavra de Deus diz que fala que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer. Então não é assim, eu já tô na igreja há uns 5 anos, então eu já sei isso daqui. Não, a gente tem que todos os dias, todo mundo que tá aqui, ler a palavra de Deus, e aí tem uma revelação de Deus. Às vezes o mesmo versículo, mas a gente, nunca tinha pensado dessa forma. A gente tem que conhecer e prosseguir, permanecer firme no Senhor, tá bom? Amém. Eu queria só fazer aqui uma pergunta a respeito de padrão, já que a gente está falando de mulheres, eu queria entrar mais nesse universo feminino, né?
O que a gente tem observado de padrão nas igrejas, né? Dessas meninas, a gente percebe muita influência externa. Vocês têm percebido isso nessa juventude? Como é que tá sendo, Thaís, lá? Então, eu acredito, eu não tenho observado tanto, eu tento não observar tanto isso, Não né? falando exatamente da Coab, mas eu falo da Sim. igreja. Aham. Mas de fato, acaba que a gente, vou falar a nível Maranhão, São Luís, a gente tende a copiar muito as coisas do Sul, né? Então a gente acaba observando muito essas influências de a moda em relação às coisas do Sul. Hoje em dia, por exemplo, a moda mais são as coisas mais folgadas, né? Eu não sei se sempre foi assim lá pro Sul, mas se a gente for observar aqui agora no Maranhão, a gente tá vendo mais meninas usando coisas mais folgadas. Que bom, né? Que o folgado é melhor do que o muito apertado. Mas a gente tem que ter cuidado em relação a isso, né? Tem coisas que são boas. O folgado é legal, mas tem coisas que não. Outro dia eu tava vendo algo a respeito de tatuagens, que agora a moda é tirar a tatuagem, é apagar. E aí, durante um tempo, foi fazer a tatuagem. Hoje em dia, é apagar. E aí, infelizmente, daqui a pouco a gente vai ver mais pessoas fazendo isso, né? Porque acabam se ligando muito ao padrão. Eu acho porque a gente é muito volátil, né? Sim. É por isso que a palavra de Deus diz que ela não muda e a gente tem que estar nela, porque a gente tende a mudar mesmo. Então, por isso que eu falo, se a gente ficar muito externamente, a gente não consegue ter um padrão de Deus mesmo. Entender que você tem uma identidade, né? E que essa identidade é nele, ele vai dar uma identidade para você. Nós três aqui, nós estamos nas nossas igrejas e o Senhor, por sua graça, nos chamou para fazer a obra. Graças a Deus por isso. A Rosalva até falou, né, Rosalva, na oração, de sermos escolhidos. E nós estamos aqui, nós três fazemos parte da juventude, os jovens que vencem, da Igreja da Graça. Mas nós temos as nossas particularidades ministeriais. O Senhor chamou cada um para uma coisa. Podem ser 2 tias, que a gente tem uma nomenclatura aqui, tias de escolinha, né? Que são as pessoas que cuidam das crianças que vêm às igrejas. Então, mas dentro do mesmo ministério, trabalha diferente, exerce diferente, lógico, baseado na palavra de Deus, mas cada um tem algo que o Senhor chamou, né? Queria até falar de frutos, Rosalva, a respeito disso. Com relação a frutos mesmo que o Senhor nos chama para fazer e os frutos que a gente entrega e a importância de que para que esses frutos sejam gerados, a gente realmente esteja ligado em Jesus, né? E não focado em tantas influências externas, porque senão a gente se perde e acaba não dando o fruto que o Senhor nos chamou, né? Para dar. Eu até trabalhei isso lá no Quarto Rosa ontem, que a gente teve Quarto Rosa lá no Maiobão. Amém. Lá em João, capítulo 15, versículo 15... Versículo 16 fala assim, Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Quando a gente está unido com o Senhor, a gente vai produzir frutos. Quando a gente tem o Espírito de Deus na nossa vida, nós vamos produzir frutos que estão descritos lá em Gálatas 5, 22. Então, não é como o mundo diz, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas eu sou estressada mesmo, eu falo assim com as pessoas mesmo, porque isso é do meu jeito e a minha família é assim. Não é assim que a gente tem que viver. A gente tem que se guiar pela palavra. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim, Mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, muito importante. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, todos esses frutos aqui têm que estar na nossa vida quando a gente tem o Espírito de Deus na nossa vida. Tem um versículo muito interessante mesmo, que ainda está aqui, né, nesse capítulo, que fala que o Espírito que nos deu a vida controle também a nossa vida. A gente não tem que ser guiado pelos outros, a gente não tem que ser guiado pelas outras coisas, pelos padrões que a gente vê. O que eu vejo na igreja às vezes, né? A pessoa sendo influenciada pela internet, né, pelas redes sociais, aí todo mundo está fazendo aquela dancinha, eu vou fazer também. Ou, sei lá, a pessoa querer usar um cropped, porque tá na moda usar o cropped. A gente tem que prestar atenção, né? Se aquilo que as pessoas estão fazendo por aí tá de acordo com a palavra. A gente tem que produzir frutos que são dignos de alguém que está na videira, né? Que está ali junto do Pai, junto de Jesus. Porque sem ele a gente não pode fazer nada. Isso também está escrito aqui em João, capítulo 15. Então, no geral, é isso. A gente tem que estar ali, perto de Jesus, conhecendo, prosseguindo em conhecer a Ele. E a gente vai produzir frutos bons, né? Frutos que são de acordo com a palavra de Deus. E vai dar tudo certo. Amém.
Outro dia eu estava lendo um devocional e aí falava sobre Deus ser onisciente, onipresente, onipotente e ficar ali o tempo inteiro nos vigiando, nos olhando. E muitas pessoas veem isso como uma forma de ele tá ali o tempo inteiro para nos julgar, para encontrar alguma coisa de errado e poder nos julgar. Só que esse devocional levava justamente para essa direção de entender que Deus, ele tá ali dessa forma, não para nos vigiar e nos julgar, mas para nos vigiar no sentido de nos auxiliar. No que o meu filho está precisando de ajuda, no que o meu filho está precisando de auxílio, o que ele está precisando de mais conhecimento. E Deus, ele tá ali, Jesus, no caso, tá ali justamente pra gente com esse intuito de nos auxiliar. Hoje em dia, atualmente, ele é o nosso advogado, ele tá como nosso advogado. Foi até um exemplo que o pastor deu uma vez sobre uma pessoa que era amigo de outra e era um advogado dessa pessoa. E aí ele sempre ia lá e advogava na causa dessa pessoa que fazia muitas coisas erradas, que é algo que a gente não deve fazer, né? E sempre livrava essa pessoa. E em determinado momento, esse advogado, ele estudou para se tornar um juiz. E aí, quando essa outra pessoa que fazia as coisas erradas chegou, pensou assim, fulano de tal era meu advogado, claro que vai me livrar. Mas aí, quando deu a sentença, foi ruim para ele, a sentença não foi a favor dele. E aí ele foi lá e falou, poxa, cara, tu me conhece, tu é meu amigo, como assim tu fez isso? Tu sempre advogou pra mim, me ajudou. Aí ele falou, agora eu tô sendo juiz, eu não tô sendo teu advogado. Enquanto eu era teu advogado, eu fiz tudo o que era possível pra te livrar dentro da lei. Mas agora eu tô sendo juiz. Então, a gente tem que parar pra ver que Jesus, atualmente, ele está como nosso advogado para nos ajudar. Graça, né? Sim, no tempo da graça. Justamente. E ele tá para nos ajudar e para nos ensinar, tanto que ele deixou o Espírito Santo. Jesus andava lá com os discípulos, mas o Espírito Santo hoje em dia ele habita dentro de nós. Então o Espírito Santo ele nos dá essa capacidade, ele vem nos fortalecer para fazer o que é certo, nos direcionar para fazer o que é certo. E Jesus, ele deixou justamente com esse intuito. Então, a gente precisa ver Jesus e buscar ele como alguém que vai nos ajudar, que vai nos influenciar para isso, para fazer as coisas que são certas. Thaís, mas tá muito difícil fazer isso. Thaís, tu fala isso porque tu não sabe como é na minha faculdade. Tu não fala isso porque tu não sabe como é na minha família. É muito complicado. Olha, eu não cresci nesse meio. Sim, mas a gente não tem Jesus que ele tá para nos ajudar. A gente não tem Jesus que nos deixou o Espírito Santo, que nos deixou a palavra dele para nos ajudar. Então ele vem justamente para nos fortalecer, para tornar possível aquilo, para tornar possível tudo, para nos fazer ver que por mais difícil que seja para ele, não é tão difícil e não é impossível. Poxa, eu costumo falar para as crianças, Jesus, ele veio e passou por tudo aqui na Terra. E ele tá ali para nos ajudar. É melhor eu seguir o conselho de alguém que passou por tudo, venceu e conhece, ou eu seguir o conselho de alguém que não conhece, ou então ir pelo meu próprio caminho, que não sei de muitas coisas. É muito melhor eu seguir o conselho de alguém que tá vendo, de alguém que sabe de tudo, que sabe o depois. Jesus sabe o depois, o nosso futuro. Então é muito melhor eu seguir esse conselho de Deus. As crianças, pelo menos, elas falam, tia, é muito melhor eu seguir o conselho de Jesus. Aquele que conhece o fim desde o começo. Justamente. Amém. Ele realmente é essa pessoa. Rosalvo? Seguindo o raciocínio aqui da Thaís, lá em João 3,16, que é um versículo muito famoso, né, e muito importante, diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem muita gente que para só nesse daqui, né? Mas o 17 é muito legal também. Diz assim, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E nós, todos os dias, né, precisamos buscar no Senhor essa salvação. Ele é que nos corrige. Então, tem alguns comportamentos que a Thaís, que a Rayane tá fazendo. Aí o Senhor vai lá e... Peraí, não é desse jeito, não. A gente tá lá lendo Provérbios. Provérbios é demais. Acontece muito isso comigo. Tô lendo Provérbios, aí ataca. Por quê? Porque ele vai falando pra gente coisas que a gente... da orelha quente. Exato.
Ele vai falando coisas pra gente, aí a gente, rapaz, eu tava fazendo isso, meu Deus, eu não posso fazer isso, não. Ah, meu Deus, a Bíblia fala que o tolo faz isso, meu Deus, eu não quero ser tola, então eu vou buscar. Já tá sendo tola. Ele nos repreende, ele repreende o filho a quem ele ama. Então, se o Senhor está te corrigindo através desse podcast, com os versículos que a gente está trazendo, saiba que ele ama você. E ele quer essa salvação para você, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar o Senhor, porque Jesus é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Então, tudo que está aqui na palavra dele é inspirado por ele. E útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então, quando a gente está lendo, aí chama atenção. Não, peraí, isso aqui eu não estava fazendo certo. É o Senhor Jesus te corrigindo, te orientando da forma que você deve seguir. Você estava lá seguindo o caminho com Cristo, mas aí você acabou fazendo algo que não agrada o Senhor, aí ele vai lá, te chama atenção e você volta para o caminho. E assim a gente vai seguindo a vida. Nós não somos perfeitos, né? Nós estamos ali seguindo, de acordo com a palavra do Senhor, seguindo para alcançar essa perfeição, né? Que só temos em Cristo. E aí é muito legal esse versículo, porque ele fala que para a gente perceber o que não está em ordem em nossa vida, ela nos corrige quando erramos. Muito legal, cara. Essa versão aqui é NVT, se você quiser olhar depois, ó. Eu acho que é a minha também. É muito legal. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então pronto, a palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus, tu vai saber como viver nesse mundo. Tu vai saber se aquilo que a tua amiga falou tá de acordo com a palavra ou não. Tu vai saber se o comportamento do teu pai, da tua mãe, que tu acabou imitando, né? Talvez tu acabou imitando, se tá de acordo com a palavra ou não. Por exemplo, uma coisa que muitas pessoas fazem, né? Falar palavrão. Para elas é muito normal falar o palavrão, mas espera aí. Aí tu vai lá na palavra de Deus. O que a Bíblia pode falar que tem a ver com isso de falar palavrão? Ah, que não é pra sair da minha boca nenhuma palavra torpe. Ah, então não posso mais falar palavrão. E assim a gente vai sendo corrigido, né, pelo Senhor. E vai sendo transformado pela renovação do nosso entendimento. A gente tinha um jeito de pensar, mas aí a gente busca na palavra, ele vai mudando, vai transformando. E você vai sendo dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Davi, eu lembro que ele falou num salmo, ele dizendo assim, eu me tornei mais sábio do que os meus mestres, mais conhecedor do que os mais antigos, né, os mais experientes, mais anciãos, né? E ele falou por que ele conseguiu ser mais inteligente, mais sábio do que os mestres, os mais velhos, porque ele observava a palavra. Então, quando você falou assim, você não conhece a minha casa, lá... talvez a Thaís não conheça a sua casa, talvez eu não conheço, mas Jesus que chamou você a conhecer a sua casa, conhecer seus pais, conhecer a sua criação, os seus traumas, né? As suas referências, os seus padrões, ele conhece tudo, e ainda assim ele te chamou, e ele te chamou, lembrando aquele versículo lá do início, para o Efésios, para uma nova criatura, uma nova vida, né? Então, essa nova vida é pela transformação, da renovação da mente, transformando tudo quando a mente é renovada. E ela é renovada de que forma? Na palavra. Eu sei que parece redundante, mas a gente não tem outra coisa para entregar para você, né? O próprio Senhor diz assim, sem mim vocês não conseguem fazer nada. Então, a gente não ia conseguir produzir nada aqui se não fosse Jesus. Então, a gente tem o quê? A palavra para entregar, que é a verdade, que são as palavras da vida eterna. Então, se a gente entende que são palavras de vida eterna, se você ficar simplesmente norteando a tua forma de pensar, né, as tuas ações, as tuas escolhas, o que você ouve, né, a forma como você se veste. Mas você está falando de aparência. Mas você precisa entender que as suas atitudes, as suas decisões, a sua aparência de uma forma geral, ela vai ser o maior norteador de como está o seu coração. A gente pensa assim, não, Deus não vê como o homem vê, ele está olhando o coração. Pois é. E as suas atitudes estão mostrando que o seu coração, ele está precisando ser ali apacentado pela palavra, que é Jesus. Então, a gente percebe uma geração que está perdida e que... eu não sei se você já falou aqui, você falou para mim lá a respeito, né, de doramas e de bandas e eu imagino que você, que se estiver na fase aí da adolescente, estiver na escola, é tanta modinha, tanta coisa, e cada semana é uma coisa diferente, né, você muda de grupo e você tenta se encaixar, e para se encaixar você tem que ceder às influências daquilo ali, sendo que você precisa entender que se você é uma nova criatura, o seu maior influencer, né, desculpa o palavreado, é Jesus e a palavra. Não tem como. Então como é que eu vou fazer? Essa pessoa que você segue, essa pessoa que parece assim que o que ela diz é lei para você, quem é o Senhor dela? Eu até estava falando com vocês a respeito no livro de Lucas,
que não queriam receber Jesus em uma cidade, e aí os discípulos, Senhor, o Senhor quer pra gente mandar fogo do céu e consumir tudo? Aí Jesus, ei, vocês não sabem qual é o espírito de vocês? Então, assim, quem que é o Senhor daquela pessoa que você tá imitando, o seu pensamento mudou, a sua forma, mesmo na igreja, né? Tá mais rebelde com os pais, as notas não estão tão melhores, tá se escondendo, né, de fazer a obra, não tá ali, não tá mais tão disponível, tá mais isolado. Ou seja, você tem mais amigos lá fora do que aqui dentro. Eu até comentei com vocês que numa época do meu trabalho eu passei tanto tempo fora e eu falei para as meninas, assim, olha, parece besteira quando a gente fala assim, tem amizades na igreja, parece besteira. Mas eu te digo, você é cristão, seu maior pecado lá fora não é nada para quem é ímpio, é nada. Você não vai ter alguém que vai puxar você, que vai dizer, não, as pessoas estão dizendo, vai. E se a gente fica rodeado de tantas pessoas que o Senhor é outro, que é de um outro reino, né? Porque a gente está falando de reino, o reino das trevas e o reino da luz. Eu vou ser bem clara aqui. Então, quem que é o Senhor dessas pessoas? Aí você está imitando o comportamento dessas pessoas. E a gente já fala que comportamento é fruto, não é isso? Comportamento é fruto. E quando ela falou aqui da videira, Jesus é a videira, eu sou o ramo, e tem os frutos que eu vou gerar presa nele. Essa pessoa que você segue, que você toma por influência, que influencia agora a forma de falar mudou, tudo mudou. Quem que é a árvore dessa pessoa? Ela é ramo. Ela está gerando frutos que você está amando, está seguindo, né? Mas quem que é a videira dessa pessoa? Digamos assim, da onde essa pessoa está se alimentando? Talvez vocês estejam se alimentando de lugares diferentes. E você está simplesmente seguindo a onda porque é bonito, porque está na moda, sendo que o Senhor não é o mesmo. E eu arrisco a dizer, eu até costumo dizer que se tem um crente e um ímpio, e eles não discordam de nada, em um momento algum, alguma coisa está acontecendo. Ou o ímpio está se convertendo, ou o crente está se desviando. Eu costumo dizer isso. Precisa ter alguma coisa ali em algum momento. A gente precisa estar ligado com isso. Você se dá tão bem com as pessoas do mundo, mas bem demais. Ninguém te questiona, ninguém te incomoda, tá tudo ótimo ali. Aí quando chega na igreja, você tem dificuldade de fazer amizade. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Essa facilidade de estar, mas eu estou evangelizando. Será que está sendo evangelizado ou será que está sendo enganado? Né? Porque o evangelizar é você está influenciando ou está sendo influenciado? Não é isso, Rosalva? Essa geração de hoje está influenciando ou está sendo influenciada? E a gente percebe que é uma geração que tá como um rio, assim, ela tá só seguindo o curso da vida, né? Eu só tô vivendo. E aí o que as pessoas falam, que, isso é bonito, isso é moda, isso é isso, esse palavreado aqui é bacana, essa forma, e você tá só, e aí a água da fonte da vida eterna que tá aqui, a pessoa não bebe mais, aí ela vai beber de qualquer água, e às vezes é água de esgoto, tá bom? Às vezes é água de morte, tá? A palavra de Deus diz em Provérbios, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final dele tá tudo certo para você. Nossa, tá massa aqui. Mas lá na última curva, você vai ver que era um caminho da morte, tá? Então é um alerta até que a gente traz aqui. Às vezes a gente precisa até se policiar, tanto em relação aos influencers bons que a gente assiste, né, que a gente acompanha, porque até certo ponto eu vou seguir, mas a nossa base principal tem que ser a palavra de Deus. Então, tudo em excesso faz mal, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai fazer mal em excesso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E outra coisa, em relação às amizades. Estava comentando com a Rosalva antes, que quando eu me converti, eu precisei me afastar das minhas amizades. Eu já tinha 15 anos. Então, eu já tinha muitos amigos de muito tempo. E eram coisas que, tudo que eles falavam, tudo que eles acreditavam, pra mim era certo. Mas aí, quando eu entrei na igreja, aquilo começou a dar choque, e muito choque. E aí eu chegava pra amigas minhas que eram próximas e chegava falando da palavra de Deus, e aí elas falavam assim, eu lembro disso. Elas falavam assim, tudo que tu fala é em relação à Bíblia, tudo que tu fala é a Bíblia. Aí eu comecei a pensar assim, poxa, tá errado. Meu Deus, eu não quero falar assim. E tipo, aquilo tava dando choque pra mim, tava de certa forma me influenciando negativamente. Porque eu já tava começando a pensar assim, será que eu tô errado? Será que eu tô botando coisa demais em excesso? Será que eu tô sendo aquela crente que tá querendo forçar elas? Talvez, né?
Porque quando a gente está se convertendo, a gente tende a querer muito, principalmente quando a gente está no início, né? A gente não entende que a gente precisa respeitar as pessoas, ter o cuidado de ver como a gente vai evangelizar. É o que a gente aprende muito, né? Que às vezes a gente vai evangelizar muito mais com o nosso comportamento do que falando, do que com palavras. Então a gente precisa ter esse cuidado quando a gente tá. Só que quando a gente tá no início, a gente não tem esse filtro, a gente não sabe exatamente como evangelizar. A gente quer a todo custo. Ou se não aceitar Jesus, tu vai pro inferno. Às vezes a gente tem muito disso. A gente tá com aquele medo ainda, não sabe como falar com as pessoas e acaba afastando mais do que aproximando. E aí, o que eu fiz? Eu decidi me afastar um pouco das minhas amizades, porque aquilo estava dando choque para mim, a ponto de fazer eu pensar que eu estar no caminho de Deus não era certo. E eu precisei disso por muito tempo, me afastar delas. E aí depois eu voltei com essas amizades, mas eu voltei depois que eu me firmei, depois que eu já conhecia de fato a palavra, depois que eu já sabia que já não ia ser levada por toda a não ia ser levada. Justamente, eu já sabia me posicionar em relação a falar, olha, isso daqui vai desrespeitar o que eu acredito. Então, ou você não fala, ou não dá pra gente continuar sendo amiga. Ou você respeita, ou não vai dar. E a gente precisa se fortalecer para a gente conseguir fazer isso, tanto em relação a amizades, quanto em relação às pessoas ao redor. Das nossos familiares, não dá pra gente se distanciar, mas aí a gente vai buscar... E nem deve, tá, menina? Nem deve, nunca, jamais. Principalmente pai. Tem a realidade, né, de muitos jovens que têm pais que não são cristãos. E aí, poxa, tem que respeitar? Obviamente, eu tenho que respeitar. Só que aí eu vou pedir direção de Deus. Eu sofri isso também em casa. Porque quando eu comecei a me converter de verdade e comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, eu sofri muito isso, de ter pessoas se levantando, assim, na minha família, pessoas assim que nunca falaram nada em relação a, tipo, não convivia, vinha assim de outras partes, a gente sabe onde vem. Pra querer dizer assim, tu tá indo muito pra igreja, isso daí não é certo. E aí... Isso. Quando eu comecei também, a minha mãe dizia assim, tu vai morar na igreja agora? Desse né? jeito. Nossa, mãe. Então, assim, isso pode acontecer. Por isso é que você é igual Daniel. Ele realmente assentou no coração. Não foi uma coisa emocional, foi uma decisão. Daqui, da presença de Deus, não sai. Eu posso estar na Babilônia, eu posso estar no inferno, sabe? Num conceito assim bem... Mas ele disse assim, não vou me afastar da presença. Deus será o meu padrão. O Deus de Israel será o meu padrão. Mesmo num ambiente completamente. E essa firmeza dele fez com que lá na frente, depois você pode dar uma lida no livro de Daniel, o rei... Ele reconheceu, fez até um decreto, né? Então, assim, o próprio rei reconheceu. Então, não é que você vai ser desrespeitosa com os pais, né? Você tem que pedir muita sabedoria para Deus, para ir ali. Realmente, Deus conhece o seu coração e conhece o coração dos seus pais. Ele sabe qual é o caminho. Então, por isso que você tem que se apegar a Jesus, porque Jesus vai mostrar, vai por aqui, vai por aqui. Quando você dá, tua mãe vai dizer assim, não te vi orando hoje. Não vai na igreja essa semana? Vai acontecer. Minha mãe mudou também. Hoje em dia, minha avó, ela fala... as pessoas, né? Hoje em dia... E foi aquilo que a gente falou sobre ser referência. Porque antes, eu não tinha tantas referências na minha casa. Não tinha, na verdade, referências em relação a isso. E aí, eu comecei a me posicionar. E eu só consegui me posicionar pedindo a ajuda de Deus. Então, hoje em dia, eu já tenho pessoas que me perguntam, como assim às vezes a minha avó vai lá na minha casa, como tu não vai pra igreja hoje? Aí eu falo, não, eu vou mais tarde. Boa, né? Isso, justamente. Nossa, é maravilhoso. Já tenho pessoas que pedem pra eu orar, já tenho pessoas que pedem uma palavra que param pra ouvir, mas antes foram as mesmas pessoas que me criticaram. Hoje em dia, as amizades, eu me aproximei e consegui ajudar quando precisaram. Então, se eu não tivesse me afastado para me fortalecer, é isso que a gente tem que ver. Que às vezes a gente pensa assim, quando eu resolvi me afastar, eu me senti sozinha. E às vezes a gente vai se sentir sozinha, mas a gente não tá só, porque tem um Deus, tem Jesus que tá ali o tempo inteiro com a gente, nos ajudando. Então, se eu não tivesse me afastado para me fortalecer, quando essas amizades, as pessoas da minha casa precisaram, eu não estaria pronta para ajudar. E hoje em dia, graças a Deus, somente a Ele, eu tô pronta para ajudar. Eu posso ajudar essas pessoas. E é isso. Sobre as amizades que a Thaís tinha falado, eu lembrei de que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a gente tem que
prestar atenção, né, em que ambiente que a gente está, que amizades que tem ao redor. Já aconteceu de eu estar na faculdade, né? Aí eu tava lá na roda, normal, tinham várias amigas lá colegas, assim, de sala. Aí começou uma conversa que não era agradável ao Senhor, né? Uma conversa sobre uma menina. E estavam lá falando, aí eu, rapaz, eu não tô no lugar certo, não. Me levantei e saí, assim que a gente tem que fazer. Na nossa escola, na nossa faculdade, vão ter momentos em que as pessoas vão estar conversando coisas de pecados, né? Que elas fazem, coisas assim terríveis. Só o pai na causa, de festa que foram, não sei o que e tal. Se a gente presta nossos ouvidos pra ficar ouvindo aquilo, aí daqui a pouco a gente tá se deixando levar e não tem que ser assim. O coração da pessoa jorra na boca o que tá lá dentro, né? A pessoa não tem como falar uma coisa. A gente não tem que ser assim, a gente tem que influenciar. Eu já estive dos dois lados, tanto aquela que influenciava negativamente, infelizmente, mas o Senhor me alcançou. Glória. E agora eu posso influenciar positivamente, né? E as pessoas, elas viram a minha mudança. Vamos dizer assim, no 6º ano eu fazia só coisa errada. Deus me livre. Aí eu fui melhorando, fui participando, sabe do quê? Dos congressos aqui na igreja. Fui participando dos congressos, fui participando das reuniões dos jovens. E aí eu fui ouvindo a palavra do Senhor e aquilo foi mudando a minha vida. Quando eu cheguei no 9º ano, mais ou menos assim, eu já estava mudada. Então, se alguém começava a falar um palavrão, né, perto de mim, aí os meus amigos ficavam assim, não, fala perto de Rosalva. Coisas desse tipo, assim, né? E eu não consegui isso de uma hora para outra. Foi assim, eu ouvindo a palavra de Deus e mudando meu comportamento, e assim as pessoas foram me respeitando. Quando eu cheguei no ensino médio, já estava mudada. Comparando com o 6º ano, já estava totalmente mudada. Não são só adolescentes, né, só jovens, mas as crianças também são influenciadas por aquilo que elas veem, por aquilo que elas veem na família, né, por aquilo que elas assistem. Então é muito importante prestar atenção. Você que é pai que está assistindo, aproveite. Preste atenção naquilo que sua criança está assistindo. Você que é jovem, todos nós, né, devemos prestar atenção naquilo que a gente assiste, para a gente não se deixar levar. Ah, falam isso, a influência fala isso, e aí eu falo também. Não, porque realmente eu já passei disso, né? Eu tô assistindo lá um vídeo, assisto muito uma certa pessoa. Aí ela tem o costume de falar uma expressão. Se eu não prestar atenção, daqui a pouco eu tô falando a mesma expressão, só porque eu tô ouvindo aquilo, né? Então é isso, a gente tem que prestar atenção nos nossos comportamentos, naquilo que a gente tá ouvindo, naquilo que a gente tá vendo, pra gente não se deixar levar. Você pode até falar assim, mas eu assisto um determinado grupo, né, de dança, de música, e as letras da música são de boa, vamos dizer assim, são de boa, sobre a natureza. Tá, aí esse cara tá lá cantando, mas tu já viu como é que ele dança aquilo? Porque às vezes o cara tá até cantando, o céu azul, mas sensualizando. Não tem que ser assim, a gente não tem que tornar aquilo nosso padrão, o nosso padrão tá aqui, palavra de Deus. Se a sua Bíblia estiver nova, se ela estiver velha, é o nosso manual, certo? Independente da Bíblia estar velha, a gente é uma nova criatura e está no novo e vivo caminho. Amém? Meninas, eu tô muito feliz com o podcast de hoje, eu tô muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que alcançou muitas pessoas, né? Não enxergue esse podcast como um podcast legalista, não é sobre isso, não. A gente está querendo abrir seus olhos porque se você entregou sua vida para o Senhor, você desistindo, porque como ela falou da família, ela poderia desistir. Se ela desistisse, ela não veria a glória de Deus, que a família dela é alcançada. E o desistir é abandonar a fé. Então, se você crê, você verá a glória de Deus. Então, como é que eu creio? Não desistindo. E aí você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola. Amém? Eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração, só Deus sabe os bastidores. Oh, meu Deus, como tudo fluiu, mas fluiu para a glória de Deus, porque a obra é dele, né? Eu quero agradecer você, tá aí de uma forma assim, eu só vejo no meu coração que foi uma decisão totalmente acertada. Eu quero te agradecer por estar aqui, eu queria que você deixasse um recadinho pro pessoal, tá bom? E abrir esse coração aí nos últimos minutos para quem está nos ouvindo. Eu vou dar o versículo que foi que a gente tinha combinado, né? Lá em Salmos 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é algo que, o Salmos 1 é algo que às vezes a gente passa, né?
por a gente dar mais atenção para os Salmos 23, para os Salmos 91, mas o Salmos 1, ele vai direcionar a nossa vida. A gente vai ser bem-aventurado se a gente fizer aquilo que a palavra de Deus nos direciona. E a gente vai dar frutos no tempo certo. Então a gente precisa pegar a palavra de Deus e estar ali como as árvores que estão perto dos rios. Elas têm água, elas têm tudo o que elas precisam. E a palavra de Deus, ela é tudo o que a gente precisa. Então, tanto a gente começando a caminhada cristã, como a gente já há muito tempo na caminhada cristã, porque às vezes, como a Rosalva falou, a gente pensa que eu já sei de tudo. Não, eu não sei de tudo. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a gente precisa mergulhar nela, porque se a gente achar que a gente já sabe demais, a gente vai acabar tropeçando, vai acabar caindo em algum momento. Então, que a gente venha ter esse cuidado de o tempo inteiro consultar a palavra de Deus, limpar a nossa lente, mudar a cada vez, não mudar para outros conhecimentos, não. Mudar tendo cada vez mais a renovação do nosso conhecimento por meio da palavra de Deus. É isso. Quero convidar também para os cultos lá na Igreja da Coab, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, fica ali perto da Fribal, de frente para o Mateus. A gente tem um culto de jovens também, podem passar lá. 5 horas da tarde, todo sábado. Nossa líder é maravilhosa, Ana Vitória. E é isso. Eu ouço muitas coisas, glória a Deus. E Rosalva, eu quero até fazer uma pergunta. Quem é que tá pastoreando Maiobão? Pastora Tenielma. Pastora. Só bênção. Quero mandar um abraço pra senhora, tá bom? E dê o seu recadinho final aqui pra nós. Beleza. Gente, assim, o principal de hoje é a palavra de Deus, né? A gente, todos os dias, na verdade, né? A palavra de Deus no nosso manual tem homens e mulheres que fizeram a diferença e tem vários versículos aqui que você pode dar uma pesquisada, né? Mulheres que fizeram a obra do Senhor, que foram diferentes, né? E assim a gente tem que se guiar. Por exemplo, José, ela citou o Daniel e eu lembrei do José. José estava lá no Egito, ele podia se comportar como os egípcios, fazendo as coisas que os outros faziam. Tinha uma mulher lá insistindo para ele pecar e ele falou que ele não ia pecar contra o Senhor. E é assim que a gente tem que fazer na nossa vida, a gente tem que decidir não pecar contra o Senhor. A gente até falou no começo que guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É assim que a gente tem que fazer, guardar a palavra do Senhor, conhecer, prosseguir em conhecer. E vai ser muita bênção em nome do Senhor Jesus. Bom, a minha igreja é a IGD Maiobão. Você está convidado, viu? A participar lá dos nossos cultos de jovens, nossos cultos da semana, domingo, segunda, quarta, sexta. Você é a líder de lá, né? Sou a líder dos jovens. Eu estou nessa responsabilidade, né? Deus me deu essa responsabilidade e Ele vai me ajudar a cada dia. E o nosso endereço é Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, ao lado do Mateus, tá bom? Vai ser facinho de tu encontrar, vai dar certo. É fácil mesmo. Bom, é isso, gente. Aqui na sede a gente também tem os Jovens que Vencem, tá bom? Todo sábado às 5 da tarde, é na Avenida Guaxenduba, número 27, bem no centro de São Luís, bem na descida aqui do Socorro 1, você já encontra a nossa igreja. E chegando aqui, sábados, 5 da tarde, você vai encontrar uma juventude aqui sendo abençoada, sendo alimentada, tendo a mente renovada para fazer diferença nesse tempo. Amém? Que você possa influenciar pessoas pela palavra, que você possa ser influenciado pelo Senhor, como Paulo disse. Sejam meus imitadores, ele não parou aí, como eu sou de Cristo. É quem influencia você, e então você consegue influenciar abençoando as pessoas. E não seja levado por todo o vento e roda de doutrina. Você precisa ser, como ela falou, a árvore que está ali fincada, junto a ribeiros, dando frutos na estação própria, até que ele venha. Em nome de Jesus, eu quero agradecer você por estar conosco em mais esse podcast, falando de fé. E é isso. Compartilhe, curta, comente. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Amém.